Oi, pessoal, eu sou a artesã Karine Strider e hoje estou aqui para ensinar para vocês esse quadradinho básico de crochê. A gente chama ele de Granny Square, seria, em tradução livre, o quadradinho da vovó, que é o quadradinho mais tradicional que a gente conhece aqui no crochê. Eu estou ensinando ele para vocês aqui no canal porque eu vou utilizar ele para fazer um tapete mosaico. Tá? Então, eu vou trabalhar com quadrados iguais a esse e vou trabalhar também com quadrados feitos com duas cores, que é o tema da nossa próxima aula, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer esse quadradinho tradicional, nós vamos fazer ele com 5 carreiras. Esse daqui, ele tem um tamanho aproximado de 14 centímetros, tá? O meu aqui ficou com 14 centímetros, mas dependendo da tensão do ponto de vocês, ele pode ficar um pouco maior ou menor, pode variar um pouco esse tamanho, tá bom? Assim, se você for fazer esse nosso tapete, eu sugiro que você acompanhe todas as videoaulas antes de você comprar o material ou começar a fazer a peça, tá? Nós vamos precisar de 16 peças de cada modelo, são ao todo 4 modelos diferentes, tá? Aos poucos eu vou mostrando eles para vocês. Se vocês quiserem ver ele em primeira mão, me acompanhe no Instagram. Eu vou deixar o endereço aqui, ó, aqui em cima, tá, ó, @KarineStrider, tá? Me acompanhe lá no Instagram, que lá eu vou mostrando, conforme eu for confeccionando as peças, eu já vou mostrando para vocês em primeira mão, tá? As aulas aqui no YouTube, elas são publicadas com um tempo depois, e com um intervalo maior entre uma aula e outra para a gente conseguir fazer uma organização melhor, tá bom? Então, essa é a primeira aula. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar as outras aulas. E também, se quiser já deixar um comentário, alguma dúvida, pode comentar, pode perguntar, que assim que eu puder eu respondo para você, tá bom? Vamos para a aula então? Iniciamos a nossa peça aqui com um anel mágico. Pesco o fio aqui dentro e subo com 3 correntinhas. Logo ao lado dessas 3 correntinhas, eu vou entrar com mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, totalizando assim um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Lembrando aqui que eu costumo fazer o ponto alto alongado, ó, onde eu dou uma laçada, pesco o fio e eu tiro 1, 2 e 2. Dou uma laçada, pesco o fio, tiro 1, 2 e 2. Dou uma laçada, pesco o fio, tiro 1, 2 e 2, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema, o efeito é praticamente o mesmo. Então, 2 correntinhas, mais um bloquinho com 3 pontos altos. E assim, nós vamos repetir até ter um total de 4 bloquinhos com 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais um bloquinho com 3 pontos altos. Totalizando assim, os 4 bloquinhos. Faço uma correntinha, aí eu puxo todo ele aqui e fecho o meu anel mágico. E aí, é só fazer o acabamento do anel ali atrás. Fecho aqui a carreira agora com um ponto baixo na terceira correntinha que nós fizemos para subir. Subo com 3 correntinhas novamente, e em cima desse ponto baixo aqui, eu entro com mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Fazendo assim a metade do lequinho que nós vamos fazer em cada um dos cantos agora. Então, eu faço mais uma correntinha, venho para esse próximo espaço de 2 correntinhas e vou fazer um lequinho, que são 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma correntinha e sigo para o próximo espacinho, fazendo mais um lequinho.
E assim nós vamos fazer até ter 4 leques iguais a esses, ou seja, um em cada cantinho. Chegando aqui no final da carreira, ó, fiz o segundo bloquinho de 3 pontos altos, ó, para completar esse lequinho aqui do canto. Faço mais uma correntinha, venho na terceira correntinha que a gente fez para subir da carreira anterior e fecho com um ponto baixo. E assim a gente termina esse lequinho aqui do canto e vamos seguir para a próxima carreira. Subo novamente com 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha. Nesse espacinho de uma correntinha da carreira anterior aqui, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. E aí, aqui no cantinho, novamente um lequinho, que são 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma correntinha, e aí, eu faço mais um bloquinho com 3 pontos altos aqui, nessa uma correntinha que nós deixamos aqui na carreira anterior. E assim, é só repetir por toda a volta. Para ele não ficar repuxado, ó, a cada carreira, é importante que vocês vão ajustando ele aqui, para ele ficar bem quadradinho. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a terceira carreira, vou fechar ela com um ponto baixo, da mesma forma que nós fechamos as carreiras anteriores, e vamos para a quarta carreira. Subo com 3 correntinhas, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Eu falo 3 pontos altos porque eu já conto as 3 correntinhas aqui como um ponto alto. E aí, a gente vai seguir preenchendo da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Onde tem esse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou fazer uma correntinha de separação e um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. E essa nossa peça aqui, ele é basicamente isso. Você pode aumentar ela até o tamanho que você quiser, só preenchendo essa mesma sequência aqui. Entre os cantinhos aqui, nós vamos fazendo bloquinhos com 3 correntinhas, 3 pontos altos, separados sempre por uma correntinha, e nos cantinhos nós vamos fazer um bloquinho, com 3, um lequinho, né, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, fazemos uma correntinha e vamos para a próxima lateral. Um bloquinho com 3 pontos altos. E sempre separando por uma correntinha. Lembrando sempre de ajustar aqui para ele ficar bem quadradinho. E assim nós vamos seguir. O nosso trabalho aqui, a proposta nossa do tapete que eu vou fazer bloquinhos com 5 carreiras, tá? Mas você pode fazer do tamanho que você preferir. Se você não quiser um tapete tão grande, por exemplo, você pode fazer com menos carreiras, tá? Ou se você quiser um tapete maior, você pode fazer esses bloquinhos com mais carreiras, tá? Para saber o tamanho exato do nosso tapete, eu vou sugerir que você acompanhe todas as nossas aulas, porque essa é uma aula que está sendo produzida conforme o tapete vai sendo produzido. Então, o tamanho final, a medida final exata, eu ainda não consigo passar para vocês nessa primeira aula, tá bom? Então, eu vou sugerir que você acompanhe as demais aulas, elas estarão sendo publicadas no canal nos próximos dias. Aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho para você ser notificado sempre que uma aula for publicada. E também, se você quiser me acompanhar no Instagram, é @KarinaStrider, vou deixar escrito aqui no cantinho, tá? Para vocês acompanharem lá e me seguirem no Instagram. Lá, eu vou passando para vocês as informações conforme elas vão acontecendo.
Conforme a peça vai sendo produzida, eu vou passando algumas informações lá para vocês, tá? Então, se vocês quiserem em primeira mão algumas informações, já acompanha lá o meu Instagram. E se você estiver assistindo essa aula também, não agora, logo no lançamento, mais para frente, essa é uma peça bem versátil, bem simples, fácil de fazer, que pode ser usada em inúmeros trabalhos, tá? Então, me segue lá no Instagram, lá a gente sempre tem novidades. Normalmente as peças nossas são publicadas primeiro lá, né? E depois a aula aqui no YouTube, tá bom? Então, aqui eu fiz as 5 carreiras, tá? Normalmente, quando eu vou costurar uma peça na outra, eu costumo deixar um pedaço de fio já para eu poder costurar, para não precisar ficar amarrando o fio cada pouco. Como eu meço esse fio que eu deixo, ó? Eu sempre costumo medir 3 vezes a lateral, ó. 3 ou 4 vezes o comprimento da lateral aqui, mais ou menos. Nesse daqui deu 4 vezes, ó. O comprimento da lateral. Para eu ter uma quantidade de fio suficiente para eu poder costurar em pelo menos 2 laterais, tá bom? Mas é opcional, tá? Eu gosto de fazer assim. Se você preferir, você pode arrematar peça por peça e depois amarrar o fio e ir costurando aos poucos. Se você for fazer o arremate aqui, você pode fazer o arremate perfeito, por exemplo, ou simplesmente arrematar com um ponto baixíssimo e esconder o restante do fio. Eu aqui vou ensinar como fazer o arremate perfeito, ó. Eu fiz 2 correntinhas, vou puxar o fio, já cortei aqui, puxo ele, e agora eu vou fechar. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que eu fiz, vou passar a agulha por dentro desses 2 fiozinhos aqui, ó, por baixo desses 2 fios aqui, e trago o fio pra frente. Aí, eu venho nessa alcinha aqui da frente, ó, daquela última correntinha que nós fizemos, passo a agulha de baixo pra cima e trago esse fio pra baixo, ó. Então, eu fiz esse acabamento, essa uma correntinha que forma aqui em cima dessas 3 correntinhas que eu fiz pra subir, tá? Então, vai ficar bem disfarçado, vai ficar perfeitinho aqui em cima, não vai dar pra enxergar, assim, aonde que foi feita a emenda, ó. Reparem que ele fica bem perfeito. E aí, eu trago ele aqui pra trás, né? Vou contornando nessa correntinha. A partir de agora, eu vou trabalhar por trás, pela parte de trás do trabalho. Contorno até chegar aqui na base. E escondo ele por trás da carreira de pontos altos. Primeiro, eu vou trazer ele pra cá. Aí, eu jogo ele pra frente novamente por dentro desse bloquinho aqui, ó. Trago pra frente. E daí, eu vou jogar ele novamente por baixo da carreira de pontos altos. Esse efeito vai e vem, que a gente foi com o fio nesse sentido e agora a gente tá voltando, ele é interessante para que o trabalho não abra, para que esse acabamento não abra. Você pode lavar ele na máquina, inclusive que esse tipo de acabamento aqui dificilmente vai abrir. E reparem que nós não fizemos nenhum nó, tá? Então, aqui, vou trazer todo ele pra cá. A minha agulha é um pouco fina, por isso que às vezes acontece do fio escapar. Mas vamos lá, ó, deu certo. Ó, tá feito o acabamento perfeitinho. A gente vê que aqui tem as 3 correntinhas que nós fizemos pra subir, mas olhando aqui em cima, ó, vou ajustar esse pontinho aqui pra ele ficar bem simétrico aos outros, ó. Ele fica perfeito o acabamento, tá bom? Aí, a gente corta o fio que sobrou e tá pronto o nosso square, tá pronto o nosso primeiro quadradinho. Esse daqui, ele ficou com tamanho, vamos medir aqui, aproximadamente 14 centímetros, tá? Mais ou menos 14 centímetros ele ficou. Lembrando que esse tamanho pode mudar dependendo da tensão do ponto de vocês. Se o ponto for um pouco mais solto, ele pode ficar um pouco maior. Ou se o ponto for mais apertadinho, ele vai ficar um pouco menor, tá? Então, pode ter alguma alteração. O meu aqui ficou com 14 centímetros, tá? E eu vou trabalhar com peças nesse tamanho para montar o nosso tapete mosaico, tá bom? E essa é a primeira aula, é a primeira parte do tapete mosaico que eu vou estar ensinando para vocês aqui, tá bom? Então, acompanhem as próximas videoaulas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!